É? Tá. Pronto, irmã Alice, olha pra cá, pra mim, aqui na câmera. Se apresente, dizendo seu nome, onde você nasceu, quantos anos você tem. Eu me chamo Maria Alice dos Reis. Eu nasci em Colinas do Maranhão em 1937, março de 37. Casei com 19 anos e com 24 anos vim para aqui, para essa região, Goiás. Quando foi 73, meu marido veio aqui e comprou uma casa nessa rua. E eu zanguei, porque eu tinha agradado toda a casa, como dizia essa, né? Aí, muito mais barato do que essa, toda nos tempos. E ele comprou essa só o nome. Aí me chamou para olhar, e eu vim. Eu lá conheci a rua Ceará. Tá bom? Quando eu cheguei e olhei a casa, ele entrou e eu fiquei chorando. Aí ele voltou. Se a dona não gostou da casa, não. Gostei do meu trabalho, onde eu trabalhei. Aí ele disse, vem cá, atravessou a Ceará. Aí fomos para aquela esquina ali. Aí mostrou essa casa aqui. Ele conhecia, né? Que casa é aquela? Eu digo, a Assembleia de Deus. Ô mulher, tu disse que queria morar perto de uma congregação. Olha, essa rua aqui tem muito crente, a maioria é crente. Eu quero te botar numa rua boa, bem pertinho da igreja. Aquela casa onde tu agradou é na rua Souza Lima, na Farra Véia. Eu quero você aqui. Eu fiquei feliz quando vi essa casa. Muito feliz. Fomos para a casa dos meus parentes. Chegou lá, eles perguntaram. Eu estava zangada, meu irmão, aqui. Mas quando ele me mostrou a Assembleia, eu fiquei muito alegre. Aí meus parentes perguntaram, compraram a casa? Antes dele falar, eu dizia, compramos lá na rua Ceará. Que meu marido disse assim, viu? Assim, essa rua está desse jeito aqui, mas provavelmente no futuro ela vai ser uma avenida. E hoje é avenida, né? Avenida Ceará, né? E foi assim. O que você pode nos dizer? Você já nasceu em família evangélica? Não. Quando você se converteu? Eu me converti em 1970, eu aceitei Jesus. Vim para cá. Onde? Você lembra? Em Goiás. Sítio Novo do Goiás. No tempo que o pastor Luiz Moura, de saudosa memória, era pastor lá, presidente. Aí, eu morava no interior e vim lá. Eles foram fazer culto lá em casa e eu aceitei Jesus. Aí logo passei 2 anos, aí vim embora para aqui, que foi em 73, viu? E aqui cheguei nova, convertida. Cheguei nessa igreja, cheguei aqui nessa cidade em outubro de 73. Quando foi no dia 3 de dezembro, o primeiro culto, ela estava só inaugurada, né? O primeiro culto eu já estava aqui dentro, até esses dias. E conheci vários pastores. O primeiro pastor foi o pastor Newton Ribeiro. O segundo pastor foi o Raimundo Donato de Souza. Depois foi o Antônio Soares, depois o pastor Passonda, que durou uns 24 anos, se não me foge da memória.
Mas essa igreja eu amo ela. Desde esse dia, canto no coral desde o primeiro dia, mas o coral já foi em 74, né? Então, o irmão Maçonda passou uns 24 anos, eu aqui, Maçonda saiu, entrou o pastor Dias. Depois que o pastor Dias foi Com Carlos. o pastor Antônio Carlos, depois foi o pastor Raul Filho, depois foi o pastor Anamilson, depois do pastor Anamilson foi o Wilson Filho, depois está o pastor Arilton, né? Arilton, isso. Arilton. Então, aqui era uma coisa muito linda, essa igreja. Eu vi muita coisa linda aqui. Tenho saudade daquele tempo. Criei meus filhos aqui, filhos e netos, porque eu criei o Lucas aqui, não é? Meu neto. E estou aqui com 86 anos, ainda lúcida, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa idade que Deus tem me dado. Vou fazer 48 anos de viúva. Irmã Alice, você falou, você havia me falado que aí você mudou para a casa aqui próxima, né, da congregação Ebenezer, que na época era conhecido como Assembleia da Rua Ceará. Isso era. O que como você começou a vir aqui? As irmãs conheciam você? Como foi essa ligação? Conhecia, ia lá em casa, visitava, tinha culto da campanha, não é? Foi muito bom aqui. Essa igreja era cheia, eu morando bem aqui. Nunca cheguei no culto atrasado, viu? Morando bem aqui, eu estava aqui presente. Ainda zelei dessa igreja Maria Tereza. Eu, mulher nova, de meus 40 anos, né? Viúva já. Meu marido não. Eu já era viúva. E tem um laço de amizade muito grande com o povo dessa congregação. Os que já partiram, os que ainda existem e os novos que chegaram. Amo esta congregação da Rua Ceará e hoje congregação Ebenezer, né? Chamava a Igreja da Rua Ceará. Você lembra, você disse que estava aqui no primeiro culto. No primeiro culto. Você lembra como era o interior da igreja nesse dia? Você lembra como era o interior do templo, como era dentro do templo? Se era dentro? Não, como era dentro do templo. Ele era pequeno, os bancos não eram esse, eram outros bancos. Como eram os bancos? Os bancos eram os bancos comum, antigo que tinha aqui, né? Aí depois, uns tempos, o Luiz Magalhães fez esses, aí mandaram os outros para outras congregações nos interiores, né? Aqui nos bairros, né? Você lembra se esses bancos antigos, eles tinham essa para recostar, a gente ficar encostado, ou era só aquele tipo um banquinho? Não, era comprido mesmo e tinha atrás. Ah, tinha, não tinha? Como era o púlpito, você lembra? O púlpito, lembro, não tinha nada disso aqui, era baixo aqui, né? Depois reformaram, fizeram galerias aqui nesse lado. Não tinha galeria nessa época, né? Não tinha não. Era pequenininha aqui e era pequeno. Era de madeira? Hã? Inicialmente, quando foi inaugurado, era de madeira ou era de alvenaria? O quê? O templo? Não, era construído. Era construído. Era construído. Era menor, né? Aí construíram 2 galerias, né? Muito lindas. Ali tinha o coral, que estava lá, né? Já mais pra cá, né?
ela foi logo que começou. Quando começou era aqui, né? Coral pequeno. Você lembra da fachada do templo, do primeiro? À frente. Como era a frente assim que foi inaugurado? Você lembra como era? Eu lembro. Era diferente dessa aqui. Como você descreve a fachada, a frente da igreja, assim que foi inaugurado? Lembra não? Não? Casinha bem popular. Muito modelo, né? Aham. Teve uma irmã que falou que a fachada era pequena, né? Era pequena mesmo. Era mais ou menos nesse formato. Nesse formato. Aí tinha o nome Assembleia de Deus no meio. E tinha 2 janelinhas. Justo. E uma porta no meio que eram vermelhas, assim, Chegou na memória agora. Era um vermelho e um amarelinho claro. Sim. Confere a descrição. Confere a descrição, essa que eu estou lhe fazendo. Aí tinha uma calçadinha um pouco, não muito alta, baixa. Então, olha, bate a descrição. Você lembra como era o interior quando já era na década de 90, que já era aquele formato que parecia um castelinho aqui dentro, que alguns irmãos descreveram que o púlpito aqui era alto. Lembro. Tinha um púlpito alto. Não era esse aqui não. Como você lembra desse púlpito? Tinha assim, tipo uma galeriazinha assim em volta do púlpito. Lembro sim. Foi na gestão do Passondas. Então foi o pastor Passondas que fez uma reforma que mudou e que a gente conheceu até 2007, né? Quando ele saiu, entrou o pastor Dias. Irmã Alice, você pode nos descrever em rápidas palavras cada um dos pastores? Porque você falou o nome de cada um. Porque a gente não lê, não tem uma... a gente quer que você descreva pelo menos do primeiro até o pastor Passondas. Porque do pastor Dias para cá a gente já tem uma boa memória sobre isso. Mas dos pastores anteriores não. Até o pastor Dias, a gente não tem essa... Então o que você poderia falar? O que você lembra do pastor Newton Ribeiro? Lembro. O pastor Newton Ribeiro, até tinha uma portaria, só uma. Isso aí assim por fora. O pastor Newton Ribeiro foi pastor aqui. Depois, até um bom tempo. Depois foi o Raimundo Nonato. O que você lembra do pastor Newton, assim, como ele era, em relação a como ele pregava, como ele falava, o que você lembra? Ele falava muito decente, ele era uma pessoa muito manso, muito prestativo, gente fina, viu? O que você lembra da esposa dele? Cantava aqui um hino muito lindo, ela cantava bem. Você lembra o hino? Não estou lembrando da curso, mas não era em tarde não. Mas ela cantava aqui, até quando ela veio bem velhinha, eu vou pedir para a senhora ir cantar. Eles pediam, a senhora vai cantar um hino. E ela cantou já velhinha, né? Ela cantava bem, tinha uma voz linda. Mas não lembro do hino não, mas era lindo. Não lembro não. Então eles passaram pouco tempo aqui, não é? E do pastor Raimundo Nonato, que foi o segundo, o que você lembra dele? Bom também. Era pastor aqui, vizinho meu, a pegar na minha casa. Era gente maravilhosa, gente boa. Aqui teve um culto tão lindo. Veio um cantor, ele que conta aquele trono branco. Pregador, não me lembro. Meu marido estava aqui na cidade. E eu disse assim, meu filho, vai para o culto hoje, ele era desviado. Para você ver nós cantando.
que todo mundo sabe que foi a carta mais linda foi essa, sabe? Então, ele veio. Lembro quando ele cantou o Trono Branco, eu não me recordo quem foi o pregador da noite, mas foi uma mensagem que chega, não sei se era vontade. Oh meu Deus, meu marido, ele tão pronto aqui, sabe? Eu feliz que ele estava aqui, pensando que ele ia reconciliar. E meus filhos, o meu menino homem, que você nem conheceu, tinha faixa de 11 anos. Quando teve o apelo, né? Teve o apelo, o culto foi muito lindo. Aí teve o apelo. Quando nós ia já chegando perto da porta, meu filho disse assim: "Opa, pastor Leonardo, chame meu pai para ser crente." Olha, o menino sentiu. "Chame meu pai para ser crente." Aí o pastor Leonardo, meu marido já ia quase saindo, mas eu: "Não, meu filho, ele ouviu o culto, ouviu a pregação, ouviu o apelo. Ele não ia parar ele lá, não é? Para chamar para ser crente." O menino ficou triste, não sabe? Depois disso, 2 anos, morreu, desviado. Pessoa que eu mais amava na minha vida. Como era o nome dele? Miguel Gomes dos Reis. Meu primo, filho de 4 irmãos. O pai dele, irmão da minha mãe, a mãe dele, irmã do meu pai. Nasceram tudo 2 em 37. Irmã Alice, o que você pode nos dizer da esposa do pastor Raimundo Nonato? Gente fina também, e os filhos. A filha dele cantava no coralzinho das crianças, e os filhos, ela era gente maravilhosa, a irmã Eunice, ela já morreu. Gente fina, como vizinha. Então eles frequentavam sua casa e você as deu? Frequentavam na minha casa, eu, a dela, era uma união boa. O Nonato gostava de mim, não, ele gosta. Como eram as pregações dele? Boa. Você se recorda? E cantava corinho lindo, pregação boa, muito lindo. Você lembra assim uma diferença entre o pastor Newton Ribeiro e ele na forma de falar? Como era, assim, como você pode descrever? Mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual, né? E o terceiro pastor, como você pode descrever ele? Montois Soares, paciente, ele pregando ali, se alguém conversasse, ele dizia assim: "Vamos ouvir." Eu me lembro disso aqui. "Vamos ouvir." Quando ele ia falar, teve uma história aqui que veio uma carta de uma outra cidade. Ele pediu a carta de recomendação de uma pessoa aqui, sabe? Aí a carta chegou, o pastor de uma cidade aí. Eu não sei se é governador Jânio Barros, não sei onde é. Aí ele disse assim: "Pois bem," ele falava assim: "Pois bem, vamos ouvir. Quem conhece a história do manso que ele falava? Quem conhece a história do irmão Abraão?" A igreja levanta, quem conhece levanta a mão. A igreja levanta, pois bem, deixa eu ler a carta. Aí lê. Tá errado falar? Não, pode falar. O pastor de lá disse assim: "Irmão Antônio Soares, não podemos mandar a carta de mudança do irmão Abraão, porque o caso dele não está conosco, o caso dele está na justiça." Entendeu? Ele falava conosco. Era uma pessoa muito meiga, ele e a família. Nós fizemos uma surpresa dele, a Maria de Santiago, do aniversário dele, surpresa. Chegamos lá, ele deitado. Aí ele chegou, ele era assim.
Quem foi o autor? Era engraçado ele. Quem foi o autor daquela surpresa? Aí cantamos os parabéns, aí as coisas que levam parte do comeu, e foi tudo bom. Ele era muito paciente. E da esposa dele, o que você se recorda? A mesma coisa. Como era o nome dela? Maria. Muito pessoa, gente boa. Pessoa que eu guardo aqui, né? Eu esqueci como era o nome da esposa do pastor Raimundo Nonato. Eunícia. Eunícia. E depois do pastor Antônio Soares, quem foi o pastor? Passongas. E agora a gente quer que você nos fale o que você tem a nos relatar do pastor Passongas, como ele era como pessoa, como pastor. Porque, querendo ou não, ele foi o pastor que mais marcou a Ebenezer, porque passou quase 24 anos. Então, ele foi um pastor que pastoreou muitas ovelhas cresceram no pastoreio dele. Então, o que você tem a nos dizer do pastoreio do pastor Passongas Tavares de Albuquerque e da irmã Tina? O pastor Passongas, mais a irmã Tina, foi um grande homem de Deus nessa casa. E exemplar e de autoridade. Ele é um homem que tinha autoridade. Quando ele saiu daqui, eu chorei, que eu estava em Boa Vista, Moraes, no Sul, que ele tinha saído. Ou ele, um amigo, um dia disse assim, aqui, saindo, pastor Passongas, você sabe que eu lhe amo e a sua família, não preciso nem falar, eu conheço e eu amo vocês também. Se eu estava doente no hospital, eu estive doente no Santa Maria, muito doente de asma. Ele foi me visitar 2 vezes. Se fosse na minha casa, ele foi visitar. Era uma pessoa excelente. A mensagem dele era uma mensagem muito boa. Muito boa. Ele era um homem de Deus, né? Ele sabe. Aquela pessoa ali, todos os pastores aqui, eu amo. Mas eu não sei por que não é. A gente é desobediente, amo mais Deus. Ele é o mais que eu amei, sabe? Ele para mim ficou na história, sabe? Uma pessoa muito boa. No dia que minha mãe faleceu, minha mãe vinha congregar aqui, quando estava aqui. No dia que a Maria Magalhães me visitava, a irmã Tina, a irmã Francisquinha, a irmã Maria Magalhães era uma amiga inseparável minha, era da classe que eu também era da escola bíblica. Então, quando minha mãe faleceu, o irmão Passongas, eu estava lá em casa, armilhada, na cama. Minha mãe já era de idade, mas era mais nova do que eu. Estou hoje, minha mãe tinha 81 anos. E mas eu queria que ela morresse, a gente nunca quer, né? Aí eu não dei confiança mais nada, né? Como foi? Eles eram uma pessoa assim mesmo, incomparável. Passou da irmã Tina. E ela, quando eu vi, minha mãe morreu na parte da casa, ela vinha visitar sempre. Aí, quando foi 6h30, ela chegou com as panelas de comida, de janta pronta e uma panela de leite. Nem olhei para aquelas comidas, mas agradeci a fineza dela, o carinho, não é? A panela de leite para nós tomar, né? E deram assistência total. E ele contou isso em um certo culto na rua. Se eu não me for da memória, ele disse assim, eu fui celebrar uma cerimônia fúnebre na casa de uma família. A filha estava inconsolável,
cima do cadáver. Chamou o cadáver, não, estou chamando, ele chamou muito jeito. Eu peguei na mão de minha mãe e disse assim, oh, que essas mãos, o meu namorado no interior, essas mãos quebrou tanto corpo para me vestir, para me dar vestido, que eu não deixava, eu nunca quebrei couro, minhas outras filhas quebravam, mas eu tinha asma, ela nunca deixou. Eu ficava em casa para cuidar das crianças, sabe? E meus irmãos. E aí eu falando lá em cima, no caixão dela, chorando e falando isso, e ele por todo lugar, essa filha está me consolava, chorando. Quando a palavra de Deus chegou, ela parei, né? E a palavra de Deus é muito linda, né? Pastor, a palavra de Deus é muito linda. Onde ela chega, a abundância chega, né? A alegria chega, não é? Aí ele disse, não parou. E aquela história era comigo, não é? Ele contou no culto. Pois é, andei muito para o culto da campanha Mamãe da Irmandina. O que você tem a dizer dos cultos de campanha? Muito bom. Olha, tinha gente, irmão Érico, muita gente, o povo tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Os crentes e os descrentes acompanhavam. A irmã Tina tinha um Angel pequenininho. Eu era forte. E ela vinha para aquele. A irmã Tina sempre foi fininha. E ela vinha com o menino e eu jogava no ombro, pedia, trazia, deixava. Mas ele acompanhava ela, sabe? Aquele povo ali mora no meu coração aí. Acredito. Pessoa que tinha ordem na igreja. Tinha zelo pelo trabalho de Deus. Ele tinha zelo, ele era zeloso. Não estou agravando nenhum, né? Mas eu estou dizendo ele, porque convivi mais. Todos aqui foram bons. Como você pode nos descrever os cultos da Ebenezer, como eram antigamente? Desde o primeiro pastor até o Passondas. Cheia, a igreja era cheia. Não tinha de história de que fosse festa, é que fosse quarta, é que fosse quinta, é que fosse sábado, sexta. Cheio. Aqui teve um culto da mocidade, essa menina era menina, você não era assim. Ela saiu daqui levada, Jesus, o Espírito Santo batizou o menino aí. A minha foi levada para casa, falando língua, e as outras meninas, coisa mais linda, lindo mesmo. Chamou a atenção, foi muito lindo. Esse culto foi tarde, porque estava desse jeito, de novo. Todo culto aqui, a igreja era cheia, hoje é vazio, o povo não quer congregar, né? Você vê isso assim? Pois é, escola bíblica, não ficava no banco, era tudo cheio. Irmã Alice, eu até perguntei, mas eu estou me lembrando, eu vou lhe perguntar agora enquanto eu estou me lembrando. Você tem lembrança de como foi o culto, o primeiro aqui nessa congregação? Tenho. Foi muito bom, pastor Neto estava aqui, a igreja tinha muita gente, muita mesmo. E desse dia em diante ficou cheia, né? Até um tempo atrás. Aí foi ficando. Eu estava no primeiro culto. Foi muito bom.